Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Mais uma aula do curso Ponto Jus aqui, essa parte do curso relacionada às questões da OAB. Ponto a ponto nós vamos vencendo o conteúdo, ponto a ponto nós vamos vendo como é que o examinador espera que você responda as questões na segunda fase da OAB. Antes de entrar na aula, gostaria de comentar algo com você. Tem um livro do Bernardinho, o técnico da Seleção Brasileira de Vôlei, que chama Transformando Suor em Ouro. Ele conta algumas coisas a respeito das experiências que ele teve como treinador da Seleção Brasileira e do processo para chegar até ser campeão olímpico com o time masculino de voleibol. Muito bem, uma das passagens do livro, o Bernardinho ele diz o seguinte, que ele chegou para os atletas em determinado momento e disse: vocês querem ganhar? Não adianta querer ganhar. Todo mundo quer ganhar. Todo mundo quer ganhar a medalha de ouro. Só que vai ganhar a medalha de ouro a equipe que melhor se preparar. A equipe que der mais sangue, que der mais suor, que estiver mais comprometido, que estiver se preparando melhor. A equipe melhor preparada é que vai ganhar. Simples assim. E a mesma coisa, eu tenho certeza que você quer muito passar na prova da OAB. Mas não adianta somente querer. Você precisa se preparar. Simples assim. Então, esse curso aqui, o curso Ponto Jus, vai com você. Caminha com você para que você chegue até a sua aprovação. E você precisa se preparar, você precisa estar motivado, você precisa, além de querer, estudar. Muito bem? Então vamos estudar. Vamos para mais uma questão. Prova 17, exame 17 da OAB, segunda fase. Vamos para a questão 1. Vamos lá para a tela. Rodrigo, primário de bons antecedentes, quando passava em frente de um estabelecimento comercial que estava fechado por ser domingo, resolveu nele ingressar. Após romper o cadeado da porta principal, subtraiu do seu interior algumas caixas de cigarro. A ação não foi notada por qualquer pessoa. Todavia, quando caminhava pela rua com o material subtraído, veio a ser abordado por policiais militares, ocasião em que admitiu a subtração e a forma como ingressou no comércio lesado. O material furtado foi avaliado em R$ 1.300, sendo integralmente recuperado. A perícia não compareceu ao local para confirmar o rompimento de obstáculo. O autor do fato foi denunciado como incurso nas sanções penais do artigo 155, parágrafo 4º, inciso 1 do Código Penal. As únicas testemunhas da acusação foram os policiais militares que confirmaram que apenas foram responsáveis pela abordagem do réu, que confessou a subtração. Disseram não ter comparecido, porém, ao estabelecimento lesado. Em seu interrogatório, Rodrigo confirmou apenas que subtraiu os cigarros do estabelecimento, recusando-se a responder qualquer outra pergunta. A defesa técnica de Rodrigo é intimada para apresentar alegações finais por memoriais. Com base na hipótese apresentada, responda fundamentadamente aos itens a seguir. Pessoal, volta aqui para mim. Veja bem o que está acontecendo. Aqui, o Rodrigo, ele passa na frente de um estabelecimento comercial, ele rompe um obstáculo, ingressa no estabelecimento e subtrai maços de cigarro na importância de R$ 1.300. Muito bem. Isso configura o quê? Furto qualificado. Por quê? Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Tá certo? Então ele rompeu lá, estava confirmando aqui, ele rompeu o cadeado, rompimento de obstáculo, furto qualificado. É isso que o problema nos traz. Porém, a sistemática do ordenamento jurídico brasileiro diz que para que uma pessoa seja condenada pela prática de um crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, deve haver o quê? Prova pericial. Se não houver prova pericial, no último caso, a prova testemunhal poderá suprir o exame de corpo de delito que não foi realizado. Porém, só em último caso. No problema aqui, olha o que aconteceu. A perícia não foi ao local. Segundo, os policiais disseram que não compareceram ao local, então não há testemunha para suprir o exame de corpo de delito no local. E terceiro, o Rodrigo, no interrogatório, ele confirmou a prática do furto. Outras perguntas ele não respondeu.
Se ele não respondeu outras perguntas, está subentendido que ele não respondeu a pergunta se ele havia rompido o obstáculo. Ou seja, não há nos autos prova do rompimento de obstáculo. Se não há nos autos prova de rompimento de obstáculo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pedir, como advogado de Rodrigo, que seja desclassificado a configuração da conduta dele de furto qualificado para furto simples. Tá certo? Então vamos lá, uma possível resposta às indagações do examinador. A. Diante da confissão da prática de crime de furto por Rodrigo, qual a principal tese defensiva em relação à tipificação da conduta a ser formulada pela defesa? Resposta. Diante da confissão da prática de crime de furto, deverá a defesa técnica formular como principal tese de defesa a desclassificação da conduta de furto qualificado nos termos do artigo 155, parágrafo 4º, inciso 1 do Código Penal, para a figura de furto simples, nos termos do artigo 155, caput também do Código Penal. Cabe lembrar que Rodrigo não pode ser condenado por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, tendo em vista que, nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado, não havendo laudo pericial, e a única prova do rompimento é sua confissão na fase policial. B. Em caso de acolhimento da tese defensiva, poderá Rodrigo ser de imediato condenado nos termos da manifestação da defesa técnica? Em caso de acolhimento da tese defensiva, tendo em vista que a pena mínima passou a ser de 1 ano de reclusão, deverá o magistrado abrir vista ao Ministério Público para apresentação de proposta de suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 383, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, que estabelece que se, em consequência de definição jurídica diversa, houver possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo, o juiz procederá de acordo com o disposto na lei. Volta para mim. Essa segunda questão aqui, ela vai querer saber se você conhece o Instituto da Suspensão Condicional do Processo. Pessoal, esse artigo é muito importante, você tem que conhecer. Artigo 89 da Lei 9.099. Muito bem, o que diz esse artigo 89? Diz que se a pena mínima, não a máxima, se a pena mínima de qualquer crime, seja ele de menor potencial ofensivo ou não, se a pena mínima for igual ou inferior a 1 ano, a pessoa tem o benefício da suspensão condicional do processo. Muito bem, o Rodrigo foi denunciado por furto qualificado. A pena do furto qualificado é de 2 a 8 anos. Bom, se o crime é de 2 a 8 anos, então não cabe a suspensão condicional do processo. Por quê? Porque a pena mínima não é igual ou inferior a 1 ano. Mas a partir do momento em que há a desclassificação de furto qualificado para furto simples, a pena do furto qualificado, que era de 2 a 8 anos, passa a ser de 1 a 4 anos. Então agora cabe suspensão condicional do processo. Muito bem, aí você tem que conhecer um outro artigo, que está onde? No artigo 383, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Esse artigo 383 do parágrafo 1º do Código de Processo Penal, ele vai estabelecer que quando ocorre esta situação, quando ocorre a desclassificação de um crime mais grave para um crime menos grave, se a pena do crime menos grave a pena mínima for igual ou inferior a 1 ano, o juiz tem que enviar para o promotor de justiça para que o promotor de justiça faça a proposta da suspensão condicional do processo. Lembre-se, suspensão condicional do processo, a proposta é feita pelo promotor de justiça. Era furto qualificado, não cabia, o promotor não fez a proposta. Furto simples, cabe, o promotor tem que se manifestar a respeito. Certo? Vamos lá para a segunda questão. Glória, esposa ciumenta de Jorge, inicia uma discussão com o marido no momento em que ele chega do trabalho à residência do casal. Durante a discussão, Jorge faz ameaças de morte à Glória, que de imediato comparece à delegacia, narra os fatos, oferece representação e solicita medidas protetivas de urgência. Encaminhados os autos para o Ministério Público,
Este requer, em favor de Glória, a medida protetiva de proibição de aproximação, bem como a prisão preventiva de Jorge, com base no artigo 313, inciso 3 do Código de Processo Penal. O juiz acolhe os pedidos do Ministério Público que oferece denúncia pela prática do crime do artigo 147 do Código Penal. Antes do recebimento da inicial acusatória, arrependida, Glória retorna à delegacia e manifesta seu interesse em não mais prosseguir com o feito. A família de Jorge o procura em busca de orientação, esclarecendo que o autor é primário e de bons antecedentes. Considerando apenas a situação narrada, na condição de advogado ou advogada de Jorge, esclareça os seguintes questionamentos formulados pelos familiares. O examinando deve fundamentar suas respostas à mera citação do dispositivo legal, não confere pontuação. Volta aqui para mim. Veja você. Aqui nós estamos diante de uma situação da Lei Maria da Penha, violência doméstica. O Jorge chega em casa, cansado, a mulher começa a brigar com ele, discutir, a Glória, que é ciumenta, o Jorge fica irritado e a ameaça de morte. Eu vou te matar, mulher, você fica falando besteira no meu ouvido, coisa desse tipo, coisa de marido e mulher, na qual não devemos meter a colher. Porém, aqui nessa situação, a Glória faz o quê? Ela vai até a delegacia de polícia e registra a ameaça que o Jorge fez contra ela. Ela registra a ocorrência, o delegado de polícia manda o promotor de justiça, o promotor de justiça pede a medida protetiva de afastamento para que o Jorge não possa mais se aproximar da Glória e ainda o denuncia e mais, pede a decretação da prisão preventiva do Jorge. Só que é o seguinte, pessoal, a nossa sistemática hoje, a da prisão preventiva em caso de Lei Maria da Penha, ela somente se dá na situação em que a pessoa pratica uma conduta, por exemplo, ameaçou a esposa. Ele tem contra si uma medida protetiva, olha, você não pode mais se aproximar da sua esposa, você vai ter que morar em outro lugar, em outra residência. Ele sai. Porém, ele descumpre a medida protetiva. Porque a medida protetiva diz, você tem que sair da casa e não pode mais se aproximar da Glória, Jorge. E o Jorge vai e novamente ameaça a Glória. Então, nessa situação, há o descumprimento da medida protetiva anterior. O descumprimento da medida protetiva anterior enseja prisão preventiva. Só que o caso narrado aqui pelo examinador não traz essa situação. O Jorge não tinha uma medida protetiva anteriormente decretada. O promotor de justiça requer e o juiz concede o pedido do promotor de justiça a prisão preventiva imediatamente. Ele ameaçou, não tem uma medida protetiva anterior e o promotor pede que já imediatamente seja decretada a prisão preventiva do Jorge. É sobre isso que o examinador quer saber. Está errado isso. O Jorge não pode ter essa prisão preventiva decretada contra si. Então vamos lá. A prisão de Jorge com fundamento no artigo 313, inciso 3 do Código de Processo Penal é válida? Resposta. A prisão de Jorge não é válida, pois nos termos do artigo 313, inciso 3 do Código de Processo Penal, cabe a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica familiar contra a mulher para garantir a execução de medida protetiva de urgência. No caso apresentado, não havia necessidade da prisão para efetivar a medida, que era a de proibição de aproximação, uma vez que não há informação de descumprimento de medida por parte de Jorge. B. É possível a retratação do direito de representação por parte de Glória? Em caso negativo, explique as razões. Em caso positivo, esclareça os requisitos. Resposta. É possível a retratação da representação, desde que ocorra diante do juiz, ouvido o representante do Ministério Público, e que isso se dê antes do recebimento da denúncia, nos termos do artigo 16 da Lei 11.340/2006, que estabelece que nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida, de que trata esta lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. Volta para mim. Aqui, essa segunda parte, você tem que conhecer a Lei Maria da Penha.
E se você for na Lei Maria da Penha, mesmo que você não tivesse lido, não tivesse conhecimento dela, mesmo que você tenha tido preguiça ou não deu tempo de ler essa lei, se você sabe que existe a lei, a hora que você começa a ler os artigos, você tropeça nesse artigo 16 e você consegue resolver a questão. Esse artigo 16 vai trazer o seguinte, a seguinte sistemática. Veja você. Você sabe que existem alguns crimes no ordenamento jurídico que dependem de representação. A ameaça é um deles. Por exemplo, se eu for ameaçado pelo Horácio, eu tenho prazo de 6 meses para ir até a delegacia de polícia, até o juiz de direito ou até o promotor e ofertar representação para que o Horácio seja processado pela ameaça que ele praticou contra mim. 6 meses. Muito bem. Eu vou lá e digo, olha, eu quero que o Horácio seja processado. Eu posso, porém, me retratar da representação. Retratação da representação que eu fiz contra o Horácio. Até quando que pode ocorrer essa retratação? Pode ocorrer até que o promotor oferte a denúncia. Então, a retratação para o comum, normal, numa situação entre 2 homens, por exemplo, que não envolva violência doméstica, a retratação se dá até que o promotor de justiça oferte a denúncia. Se o promotor de justiça ofertar a denúncia, não cabe mais a retratação. No caso de violência doméstica, pessoal, presta bastante atenção. O artigo 16, ele não fala em retratação, ele fala em renúncia. E segundo, não é até a oferta da denúncia, mas sim até o recebimento da denúncia. Quem oferta a denúncia é o promotor de justiça. Quem recebe a denúncia é o juiz de direito. Tá certo? Vamos para o nosso primeiro intervalo, voltamos já já.